Olha, a gente continua falando de rejuvenescimento, tratamentos estéticos. Para tirar suas dúvidas, a gente conversa agora com o cirurgião plástico, Dr. Antônio Castelo Branco de Deus. Você pode participar dessa entrevista do nosso quadro de saúde. Mande sua pergunta, sua dúvida. O número do nosso WhatsApp é o 981019594. Dr. Antônio de Deus, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso quadro de saúde de hoje. Vamos falar sobre esses procedimentos. Hoje, a busca, a gente viu ali vários exemplos, né? Todo mundo seguindo aí a tendência mundial, que é essa de rejuvenescer, de ficar mais novo a cada dia. Hoje, quais são os procedimentos mais buscados pela população com relação a esse trabalho de rejuvenescimento? Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, doutor. Realmente entrou muito em voga, esse tema é uma coisa muito atual, né? O tempo inteiro se fala na mídia, se fala em rede social. Isso. E os procedimentos mais procurados em face, eles são relacionados àqueles procedimentos minimamente invasivos, né? Eles são mais comuns até do que procedimentos cirúrgicos. Então é muito comum toxina botulínica, né? Que popularmente se chamou de botox. O uso de preenchedores de ácido hialurônico também é extremamente comum, né? Para tratamento de olheiras, de deformidades de queixo, de contorno de mandíbula. Então, esses dois são campeões, né? Mas tem muitos outros, né? Esse é um ramo que não para de crescer. A gente ouviu falar muito ali na palavra harmonização facial. A gente ouviu falar muito. É uma novidade? De que se trata? Interessante sua pergunta, João. Na verdade, o uso desse termo é que é uma novidade. A harmonização facial. Já existiu. Já existe, já é praticado por cirurgiões plásticos e dermatologistas há 10, 15 anos que foi... Nada mais é do que... É só deixar o rosto harmônico, né? Fazer algumas correções. Se juntou essas duas palavras e aí se usa harmonização facial. Mas, na verdade, isso é feito há muito tempo, né? Muitos e muitos anos. Pelo menos 15 anos atrás, quando se iniciaram o uso de grande escala, né? Do ácido hialurônico e da toxina botulínica. Mas a harmonização facial significa simplesmente você alterar pequenas distorções para você conseguir deixar um rosto mais natural, mais adequado de cada indivíduo, né? Mas o termo não é tão... Mas combinando com a gente no linguajar popular, simetricamente falando, combinando com tudo, não é isso? Perfeito, exatamente isso. Agora, doutor, para se chegar a uma cirurgia plástica, né? Antes disso, alguns tratamentos podem ser sugeridos, né? Porque a gente sabe que atualmente são muitos os tratamentos e produtos que existem aí para rejuvenescer, né? A aparência, o rosto, a pele. Exatamente. Primeira coisa, Marcelo, é entender o que é que incomoda mais a pessoa, né? O profissional que vai atender esse paciente, ele não pode simplesmente sair indicando tudo que ele faz na rotina. O que é que te incomoda mais? São as rugas? São as manchas? É o contorno do seu rosto? Às vezes é uma gordura aqui na papada, extremamente comum. É uma olheira que é muito profunda. É um queixo que é muito para trás. É uma mandíbula sem contorno. Por onde é que a gente vai começar? Então, depois que se orienta o paciente, orienta o profissional juntamente, aí sim se iniciam as dicas, né, os procedimentos mais adequados para aquela pessoa, né? Existe uma infinidade de opções, né? Você pode fazer de laser a procedimentos cirúrgicos propriamente ditos, a procedimentos com próteses na face, ou simular próteses com preenchedores. Existem uma infinidade de opções, né? Você pode alterar a nariz, você pode alterar a orelha, você pode alterar o contorno dos olhos. Então, tudo depende da primeira queixa do paciente. Nesse caso, você pode, por exemplo, alterar o nariz sem necessariamente passar por um procedimento cirúrgico. Isso, você pode, Marcela. Não são todas as queixas de nariz que o procedimento não cirúrgico resolve, né? Chamado de rinomodelação. Você usa ácido hialurônico, que é uma substância compatível com o nosso organismo, portanto, não vai existir rejeição. E com esse ácido hialurônico você consegue moldar, né? Aquela bolinha que às vezes aparece aqui em cima do nariz, uma ponta que é um pouquinho grossa, a pessoa quer deixar um pouco mais delicada. Não são todas as alterações, né? Mas algumas coisas sim é possível ser feito, inclusive na clínica, sem nenhum tipo de anestesia. Doutor Antônio, dá para a pessoa, por exemplo, ali as celebridades hoje são exemplos para muita gente, né? Dessa questão do rejuvenescimento e da estética facial e até de corpo. Dá para se copiar algo ali parecido? A paciente chega lá, a mulher, por exemplo, chega lá e diz, olha, eu quero ficar parecida com essa atriz aqui, com essa celebridade, essa partezinha do queixo, essa parte da bochecha. Dá para copiar e se conseguir um resultado 100%? 100% não, João. Isso também é bastante comum, né? Você chegar na foto do celular, eu quero ficar com o nariz da fulana, com o queixo da outra lá, da celebridade XY. Não é possível fazer exatamente igual, né? Claro que se você tem um biotipo parecido com aquela celebridade, né, que você está perguntando, você vai conseguir também um resultado semelhante.
tá? Mas, engraçado, uma vez eu operei um paciente que era árabe e gostava muito da sua etnia, ele queria modificar o nariz, mas ele não queria perder a característica étnica, né? Então você precisa respeitar, né? Não é sempre que deve se seguir um padrão. Inclusive a última entrevistada falou muito bem sobre isso. É a questão da harmonização, né? Porque às vezes você também não tem um perfil, você não tem um rosto ali parecido, né? Com aquela atriz, e aquele nariz em você vai ficar feio, não vai ficar legal. Aí eu aproveito e Exatamente. pergunto, doutor, e aí o cirurgião, o médico tem condições de dizer, olha, infelizmente não dá para atender o seu desejo, por isso, por aquilo, a responsabilidade é sua, posso até fazer. O cirurgião pode intervir, o médico pode intervir nessa opinião, doutor? Na verdade, João, ele está lá para isso, né? Sim. Ele não só pode, como ele deve, né? Você induzir modificações muito grandes na fisionomia da pessoa, você pode conseguir um grande problema para você mesmo lá na frente. São os exageros estéticos chamados, né? Às Exatamente. vezes acontecem, né? Acontece, você não pode distorcer demais a anatomia de alguém. Sim. Né? A pessoa não vai se reconhecer no espelho, né? Não interessa o número de procedimentos que faça. A pessoa fez 8 procedimentos, como apareceu na reportagem. Mas isso é um resultado extremamente natural, né? Então Agora, você tem que ir com calma. O que a gente percebe, doutor Antônio de Deus, é que com o passar dos anos, né, esses procedimentos, cirurgias, ficaram mais acessíveis, apesar de não ser ainda nada barato, ainda é bem custoso. Sim. Mas se a gente for comparar a alguns anos, né, esses procedimentos estão mais acessíveis realmente para a população? Estão bem mais acessíveis, né? Por que realmente não é barato? Mas os produtos aplicados, eles são quase todos importados, eles já saem da indústria a um preço muito alto. Então, eles já chegam para o profissional que vai aplicar a um valor muito elevado também. Mas, claro, com a popularização disso, o custo desses investimentos também ficou bem menor. Um dado interessante, o Brasil só perde para os Estados Unidos em procedimentos minimamente invasivos, né? O segundo maior mercado do mundo, né? O Brasil é um país de gente muito vaidosa, que está sempre muito exposta à era das selfies, né? Das redes sociais. Então, nos últimos 5 anos, o número de procedimentos estéticos na face dobrou. Se você pegar a mesma estatística, 5 anos atrás, era metade do que é feito hoje, né? Enquanto o número de cirurgias não acompanhou esse crescimento tão grande, né? Doutor Antônio, agora temos que ter cuidado, digo temos porque todos nós somos sujeitos, homem e mulher, a um procedimento como esse. E a gente observa, não é difícil, a gente lê e publicações de erros e de exageros estéticos provocados por erros. Por onde quem interessar tem que começar? Por exemplo, eu quero fazer uma prótese, a mulher quer fazer uma harmonização facial, quero qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Por onde começar? É interessante também a sua colocação. Até a questão do profissional também, que procurar. Exatamente. Hoje a informação ela é muito aberta, né? Isso. Todo mundo tem acesso a tudo. Você não vai nem num restaurante sem olhar antes a foto lá na rede social, se aquele restaurante é badalado, é famoso. Com o médico, muita gente não quer fazer isso, né? Você quer simplesmente pegar a indicação, ou porque A, B ou C está famoso, ou porque viu alguém falando sobre ele. Nós temos só um parênteses, Claro. doutor. Temos um exemplo prático recente daquele doutor Bumbum. Exatamente. Né? Que ficou famoso por conta dos erros, por conta praticados e da enganação que ele ocasionou para muita gente. Né? Exatamente. Até um cidadão que tem uma formação de médico se autodenominar doutor Bumbum já é meio assim, né? Então, independente do doutor Bumbum ou não, você precisa olhar na internet, nos sites oficiais, né? Então é muito fácil você colocar Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão certificador do profissional. Você vai procurar o cirurgião na sua cidade, no seu estado. A mesma coisa com a Sociedade de Dermatologia, que são as duas especialidades, com especialidade exatamente nesse tipo de área, né? Importante esse alerta, não se basear apenas em números de seguidores, né, que esse profissional tem. Antônio, vamos ao seguinte, ela é do Novo Horizonte, é a Ana, ela quer saber do senhor o seguinte, gostaria de saber como faz para retirar a linha de expressão na testa, só com procedimento estético ou existe algum creme que ajuda a eliminar? Oi, Ana, se for uma ruga profunda, dificilmente ela será eliminada com creme, tá? O tratamento mais eficaz para rugas profundas, aquelas linhas de expressão, é a toxina botulínica, né? Se for uma ruga mais superficial, um creme pode até ajudar, mas não vai tratar tão bem. Tá, uma telespectadora pergunta, já desce para a questão do silicone. Quais os riscos do implante do silicone? A prótese de mama é uma cirurgia extremamente segura, tá? Que é realizada há mais de 40 anos e dificilmente você tem algum tipo de complicação, né? Os riscos são os riscos de qualquer procedimento cirúrgico, né? Você ter alguma reação à anestesia, abrir algum ponto, ter alguma infecção, o que se você obedecer tudo que é para ser feito, né, os protocolos de cirurgia segura, raramente acontecem. Perfeito.
A outra pergunta, a idade influi na rinoplastia? Até que idade você pode fazer sem riscos? Sem riscos, zero riscos, nenhuma idade. Tá? É importante que se diga isso. Qual é o risco de você atravessar a rua? Existe um risco aí. Então, assim, um procedimento cirúrgico, qualquer que seja, inclusive os não cirúrgicos, existem riscos. O que nós fazemos como profissionais é reduzir o risco, tá bom? Em relação à rinoplastia, existe a idade mínima. Você não pode operar antes do paciente desenvolver a estrutura da face. Então, você não pode operar alguém de 14 anos, alguém de 13 anos. Tá? Mas não existe uma idade máxima. Se o paciente tiver boas condições de saúde e a cirurgia for bem indicada, pode ser feita. Tá. O José, ele é de Altos. José Ailton, ele diz o seguinte, que tipo de cirurgia facial o diabético pode fazer? O diabético, José Ailton, ele pode fazer qualquer tipo de cirurgia desde que o diabetes esteja controlado. Né? Você não pode operar, você não deve operar nem a retirada de um sinalzinho, alguma coisa mais simples, se ele estiver completamente descompensado da sua glicemia. Se tiver tudo bem, tudo controlado, com bom acompanhamento, ele pode operar qualquer tipo de cirurgia. Não só o diabetes, mas também outras doenças cardiovasculares. Exato. Também, tudo tem que precisar fazer e tem que estar tudo ok também. Exatamente. Antes de fazer qualquer cirurgia, alguns exames são feitos para poder ir com toda a segurança possível. Uhum. A Bernadette pergunta, eu acho que já comentamos essa dúvida dela, é o seguinte, pode fazer 2 procedimentos ao mesmo tempo? Ela não cita quais aqui, mas se dá para fazer 2 procedimentos cirúrgicos ao mesmo tempo, doutor? Sim, é possível fazer, desde que essa Ela avaliação... deve ter intenção de fazer algum, né? Desde que essa avaliação prévia esteja toda ok. Tá? Se estiver tudo bem, é possível fazer. É interessante notar aqui, quanto maior o tempo da cirurgia, quanto mais procedimentos associados, mais... São os riscos? Mais são os riscos, mas principalmente mais o pós-operatório, ele vai precisar de mais paciência, mais cuidado do paciente. Então, sempre o risco-benefício tem que ser avaliado. A Rita, do Monte Castelo, diz que cicatriz, em todos esses procedimentos, ela fica, doutor? Não existe cirurgia sem cicatriz, Rita. Isso é uma coisa interessante. O paciente, doutor, é com cirurgião plástico, então não tem cicatriz. Eu até brinco, é cirurgia plástica, mas não é cirurgia mágica. Né? Uhum. Então não dá para fazer uma cirurgia sem cicatriz. O que nós fazemos é esconder a cicatriz numa linha natural do corpo, ou deixar ela o mais fina possível, a mais delicada possível. Tá? Normalmente não é uma reclamação das pacientes, não. Tá, não se identifica, mas ela diz o seguinte, ela pergunta para o senhor o seguinte, vai fazer uma abdominoplastia com lipoescultura, ela está com medo, mas é um sonho, ela pergunta quais os riscos. Olha, se você fizer da forma que nós falamos agora há pouco, né, com um profissional certificado, num hospital seguro, que tenha toda a estrutura para um caso de uma urgência, alguma necessidade, os riscos são baixos, tá? São cirurgias da rotina que se faz todo dia, as centenas e centenas todos os dias no Brasil, então dificilmente você vai ter alguma complicação mais séria, né? Tá. Outra pergunta, qual tipo de procedimento se usa para renovar pescoço e colo? Pescoço e colo vai depender também da queixa principal. Se é uma ruga mais profunda, às vezes você tem aquelas linhas bem rígidas aqui no pescoço, você vai tratar, por exemplo, com toxina botulínica. Se for mancha, você vai tratar, pode ser com peeling, pode ser com laser. Se for uma camada média de flacidez aqui do músculo, né? Às vezes aquele músculo mais mole, você pode fazer um procedimento chamado ultrassom microfocado. Você vai lá somente no músculo. Então, vai depender um pouquinho da camada, mas existem muitas opções para pescoço. Perfeito. Outra pergunta do telespectadora. Bom dia. Se tem como fazer uma rinoplastia do nariz para diminuir? Existe até um termo para isso, né? Rinoplastia reducional. Você diminuir o tamanho do nariz, tá? Claro que se a paciente ou o paciente tiver um rosto muito largo, um queixo muito forte, você não pode deixar o nariz delicado demais. Mas sim, é possível diminuir o tamanho do nariz, sem dúvida. Tá. E uma última pergunta, doutor, como se faz aqui, para o senhor comentar sobre as mulheres que têm os seios caídos, como proceder? Só cirurgia plástica? Vai depender do tanto que ele é caído, tá? Se ele for pouco caído, digamos assim, às vezes somente uma implantação da prótese vai resolver, tá? Se ele for muito caído depois de muita gestação ou então uma perda de peso muito grande, normalmente é preciso suspender a mama, suspender a areola e fazer um procedimento chamado de mastopexia. Tá certo então. Doutor Antônio, muito obrigado por ter vindo. Temos muitas perguntas aqui, o nosso tempo realmente muito Infelizmente curto. não tem como fazer todas, todas, né, João todas, Neto? mas eu acho que a gente atingiu um objetivo que foi atender o máximo possível dentro do tempo disponível. Ao senhor, muito obrigado pela disponibilidade de estar com a gente hoje no Bom Dia Piauí. Obrigado, João e Marcela. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Bom dia, doutor. Muito obrigada.